Suicídio infantil existe. Acreditem, as crianças também se matam. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Paranoia de Mãe, o seu canal de maternidade, e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre suicídio infantil. Então, se você é pai, mãe, se você simplesmente convive aí com crianças, é muito importante que você entenda muito sobre esse assunto, porque sim, as crianças se matam e o suicídio infantil tem aumentado e muito nos últimos anos aqui no Brasil. Então é importante conhecer sobre isso. Eu vou te falar tudo sobre suicídio infantil, quais são as causas, o que pode levar uma criança a se suicidar, e vou te falar como identificar uma criança com potencial de suicídio. Então fica nesse vídeo, que esse vídeo é muito importante. Como eu falei nos vídeos anteriores, nós estamos em setembro. Setembro é um mês de prevenção ao suicídio, né? O Setembro Amarelo. É uma campanha muito importante que, graças a Deus, depois que ela começou, ela alertou bastante pessoas em relação ao suicídio. Lembrando que essa campanha ela dura o ano inteiro. Só da gente usar esse termo, suicídio infantil, na mesma frase, já é algo que deixa a gente assim meio desconcertado, né? Porque escutar um termo, uma palavra tão pesada ligado à criança é realmente algo que parece assim um pouco impossível de conceber. Mas acreditem, isso acontece muito. A gente sabe já aqui no Brasil, algumas pesquisas falam de 1 a 2 milhões de pessoas que se matam por ano no mundo. Só no Brasil, mais de 12 mil. Dessas mais de 12 mil, 30% são crianças e jovens. Para vocês terem uma ideia, o suicídio já é considerado a segunda maior causa de morte entre jovens de 14 a 29 anos aqui no Brasil. Isso sem mencionar na faixa etária aí dos 5 aos 13 anos, porque sim, acreditem, existem relatos de crianças a partir dos 5 anos que cometeram suicídio. Por que a gente tem que falar tanto nesse assunto? Porque falar de coisas ruins relacionadas à criança às vezes parece ainda ser uma coisa muito distante. E não é, acontece o tempo todo. Por que a gente pensa assim? Porque o suicídio normalmente é um ato desesperado de alguém que não deu conta de alguma coisa, de alguma dor ou de algum episódio ruim que está passando que não consegue resolver. E normalmente o que a gente entende de suicídio é que o suicida, ele na verdade ele não quer tirar a vida, ele quer arrancar a dor. Mas ele não vê outra saída de se libertar dessa dor do que realmente ceifando aí a própria vida. E muitas pessoas não conseguem conceber isso numa criança. O que acontece na verdade? A gente não consegue conceber que uma criança possa tirar a própria vida. Por quê? Porque existe dentro de nós um certo preconceito de aceitar que o nosso filho ele é um ser individual, que ele merece atenção, que ele merece ser ouvido. E na verdade uma criança também é um cidadão com direitos e com deveres. Então, uma criança, quando ela vem ao mundo, ela traz um monte de demandas. E a criança, justamente por não ter uma maturação cerebral, a comunicação das demandas dela são por várias vias, que às vezes a gente interpreta como birra, como falta de educação, e a gente precisa entender que toda demanda de uma criança, ela tem um motivo. Então, a questão do suicídio infantil é muito por conta de nós não darmos a devida atenção que uma criança merece no momento em que ela está demandando alguma coisa. Quando a criança está demandando alguma coisa, ela está te enviando um recado. E cabe a você, adulto, tentar interpretar aquilo. O suicídio infantil está aumentando por conta dos preconceitos dos adultos em admitir certas coisas em relação aos seus filhos, por conta de falta de diagnóstico, ou realmente um diagnóstico errado. O suicídio está intimamente ligado a um transtorno mental. Mais de 90% dos casos de suicídio estão ligados a um transtorno mental. Normalmente uma depressão, um transtorno bipolar. O que é que acontece quando esses transtornos estão instalados em uma criança? Normalmente eles são confundidos com outras coisas, como por exemplo birra, como por exemplo falta de educação, ou só realmente uma irritabilidade, ou a criança está querendo só aparecer, chamar atenção. Então os pais acabam deixando isso de lado, acabam não dando muita importância. Justamente por conta de falta de um conhecimento, ou por conta daquela coisa que eu disse, da famosa hierarquia. Aqui sou eu que mando e pronto, acabou. Tá? E aí a criança acaba não tendo vez, não tendo voz. Os pais acabam pensando que as crianças não têm direito de ter problemas. Né? O pai acaba pensando assim, o máximo que a criança pode ter de problema é a perna do boneco que quebrou, a saia da boneca que rasgou. Que problema que a criança vai ter? Come, dorme, não paga nada? Que problema que a criança dessa vai ter? Não tem problema. Entendeu? As crianças dão sinais de que elas não estão bem, de que está acontecendo com elas. O problema é que a gente, no alto da nossa empáfia, da nossa imponência, a gente acaba olhando para a criança realmente de cima, enxergando ela simplesmente como uma criança que só tem deveres, que não tem direitos. E acontece que a criança, na infância, ela tem um pensamento mágico sobre a morte. Tanto que a gente fala assim pra criança, né? Quando morre alguém, olha, virou uma estrelinha no céu, olha, papai do céu tá cuidando. Isso acaba confortando a criança e a criança realmente vai pensando que aquilo é verdade. Quando chega mais ou menos aos 7, 9 anos,
a criança ela já deixa aquele pensamento mágico e ela começa a ver que realmente a vida tem uma finitude, que a vida termina. Ela começa a ter a ideia de morte. E é aí que a gente já pode começar a prestar atenção, né, como é que está agindo essa criança. Esse suicida, ele vai dando indícios, é que nós não sabemos reconhecer, né, nós não sabemos ler aí nessas entrelinhas, mas ele vai dando, por exemplo, falando sobre morte, sua morte, falando sobre desejo de deixar os brinquedos para alguém, ou de doar os brinquedos, ou quando existe um assunto que ela está no meio deste assunto, ela não consegue se pôr nesse assunto no futuro, né, ela se tira desse assunto. São sutilezas que a gente pode ir reconhecendo para a gente tentar entender. Quais seriam as razões que uma criança teria de tirar a própria vida? A gente pode começar falando por abuso infantil. Abuso infantil que eu digo no sentido de repente, uma exploração sexual, um abuso físico, abuso psicológico. Ou seja, essa criança apanha dentro de casa, apanha muito dentro de casa, ou essa criança é depreciada dentro de casa. Pais que humilham os filhos. Pais que fazem comparações de demérito entre filhos, né? Dizer que o filho é mais isso do que o outro. Pais que usam xingamentos com os filhos. É uma situação que pode começar a desencadear aí transtornos emocionais nessa criança. Adultização. E a adultização, existem várias formas de adultização, vou fazer um vídeo sobre isso, mas principalmente crianças que têm que assumir papéis de adulto antes da hora, de repente perdeu o pai ou perdeu a mãe, ou essa mãe trabalha, esse pai trabalha, e de repente essa criança tem que assumir uma casa e tem que assumir responsabilidades que não são dela, no momento que de repente ela deveria estar estudando ou brincando e ela está tendo que fazer um serviço de adulto. E aqui eu já faço um adendo, nós estamos falando de crianças sobrecarregadas que não dão conta. Aqui a gente está falando quais as coisas que podem ser um potencial desencadeante de uma depressão, de um transtorno que pode levar a um suicídio. E este é um deles. E quando a gente fala de sobrecarregar, a gente não está falando só de trabalho, a gente está falando de uma coisa que é muito importante. Você pai, você mãe, preste atenção nisso que eu vou falar. Crianças sobrecarregadas também são aquelas crianças em que os pais colocam para fazer 50 mil atividades ao mesmo tempo. Escola em período integral, natação, é balé, é inglês, é francês, é não sei o que, é não sei o que. E a criança fica sobrecarregada. E nós simplesmente queremos que a criança faça, muitas vezes nem perguntamos se a criança tem vontade de fazer. Então, assim, sobrecarregar uma criança com muita coisa pode desencadear um transtorno de ansiedade, a criança ficar angustiada. Outra coisa que é muito comum são pais que cobram muito seus filhos. Nota, disciplina, horário, né? Crianças em que os pais colocam muita expectativa alta lá em cima, né? E essa criança não alcança essa expectativa. Então é muito importante que os pais tomem cuidado com as coisas que eles propõem aos filhos, com as coisas que eles obrigam os filhos, e principalmente com as expectativas que colocam nos filhos, né? A gente tem que entender que as crianças elas vão funcionar da maneira delas, não é da maneira que nós queremos que elas funcionem. E a partir do momento que a gente quer que isso aconteça, e essa criança não está dando conta disso, a gente não está ajudando, a gente está prejudicando. E a gente pode, de repente, estar fazendo com que uma coisa maior aconteça, maior e mais triste. Então, esses são todos fatos desencadeantes aí de transtornos psíquicos que pode levar uma criança a cometer um ato tão triste que é de atentar contra a própria vida, né? Existem outros fatores, separação dos pais, às vezes alienação parental, né? Quando um pai tenta colocar a criança contra o cônjuge, né? Às vezes até acusando o cônjuge de fazer coisas que não fez, e obrigando essa criança a mentir, aí essa criança, obrigando essa criança a ter que escolher um lado, e aí essa criança realmente, coitada, né, vai ficar perdida, vai ficar triste, vai ficar depressiva. Fora bullying, cyberbullying, né, que é o bullying na internet. Os pais têm que ficar atentos principalmente a essas coisas que estão mais perto deles, que são mais da vontade deles, né, que eles têm mais controle. Então, esse tipo de coisa tem que ser muito bem observada. Existe um outro fator que, por sinal, é um dos maiores fatores de morte entre jovens de 14 a 29 anos. Morte por suicídio, que é algo que a gente precisa realmente conversar, que não adianta colocar para baixo do tapete, porque acho que tudo que a gente percebe que vai dar ruim tem que ser conversado, tem que ser levado a sério. E o suicídio infantil tem que extremamente ser levado a sério, né? Ou você não acha? E aí, tá interessante? Você tá gostando do assunto? Então já dá aquela curtida, dá aquele joinha e aproveite, se você não for inscrito, já se inscreve no meu canal. E voltando ao assunto, nós estamos falando de homossexualidade. É impressionante como aumentou o número de suicídio entre jovens homossexuais. E por conta do quê? Foram feitas algumas pesquisas nos Estados Unidos e aqui no Brasil da relação homossexualidade e suicídio entre jovens, e uma das grandes causas apontadas foi exatamente a religiosidade.
Por quê? O que acontece? A gente sabe que pessoas religiosas têm uma tendência a não aceitar a homossexualidade, né? Por conta da sua religião, por conta do que pregam e do que acreditam. O que acontece quando um jovem ou uma criança se identifica como um homossexual? Ele normalmente não é aceito pela família. E normalmente começa pelos pais. Gente, eu estou falando normalmente, eu não estou falando que isso é uma regra. Muito pelo contrário. Hoje em dia as pessoas já estão realmente entendendo que orientação sexual não é uma doença, que orientação sexual não é uma questão de comportamento, que orientação sexual é orientação sexual. E ponto. Não estou aqui discutindo causa, nem direito, nem isso, nem aquilo. Tá? Todo mundo tem direito de viver a sua vida da maneira que quiser. Eu sou a favor da vida. E se uma pessoa tirar a própria vida por conta de uma orientação sexual que não foi aceita, aí quem não aceitou que durma com um barulho desse. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é o que eu penso, não é o que eu prego. O importante no ser humano é ele ser feliz, é ele ter caráter, é ele não fazer mal pra ninguém. Sabe? Cuidar da própria vida. Então, essas pesquisas chegaram a essa conclusão de que, infelizmente, muitos jovens se matam por conta de não serem aceitos por conta da sua homossexualidade. E detalhe, essa faixa etária começa aos 13 anos. Então você imagina, 13 anos é uma criança se matando por conta de algo. Ainda ele nem sabe, na verdade, ainda o que está acontecendo direito, né? E quando ele procura uma ajuda, em vez de achar uma ajuda, em vez de achar um porto seguro que é a família, ele acaba sendo discriminado, acaba sofrendo preconceito, acaba não dando conta e acaba tirando a própria vida. Então esse também é um dos grandes motivos. Então todos esses motivos que a gente falou aqui são motivos que podem levar uma criança a ter uma depressão, a ter qualquer outro transtorno mental, não dar conta e acabar tirando a própria vida. Outro fator também é muita mídia, ainda mais hoje em dia, que existem tantos influenciadores de tantas coisas. Recentemente, o filho de uma ex-cantora ou cantora de forró, ele se matou. E ele era um jovem de, não sei se era de 15, 16 anos, por conta de uma brincadeira que ele fez com um amigo, né, numa rede social. Acho que deu um selinho no amigo. E ele deixou claro que ele não era gay, nada, que era só uma brincadeira. E ele recebeu mais de 10 mil comentários ofensivos. E ele mostrou pra mãe e tudo, e na hora que foi deitar, a mãe ainda falou pra ele, pra não ficar assim e tal. E ele foi pro quarto, no outro dia a mãe, ele foi encontrado sem vida, tirou a própria vida. Porque você imagina um jovem que deve ter passado a noite inteira vendo mais de 10 mil comentários ofensivos. Então você imagina como que esse jovem não foi ficando, sabe, a ansiedade, a perturbação, né, por conta de cyberbullying. Além do cyberbullying, a questão da homossexualidade, porque mesmo que ele tenha dito que fez uma brincadeira, se não fosse brincadeira, qual seria o problema? Foram mais de 10 mil haters e que não levaram em consideração que era uma criança, tá? Porque querendo ou não, não tem como a gente comparar uma criança com um adulto. Vamos tentar imaginar, um adulto se suicidar já é uma coisa que é praticamente inaceitável para nós outros adultos. Uma criança se matar é mais inaceitável ainda. Só que vamos parar para pensar, um adulto, ele tem isso daqui maturado. Ele já é uma pessoa consciente, ele já é uma pessoa que sabe exatamente o que é certo e o que é errado. Uma criança, não. Uma criança, muitas vezes, ela recebe uma ofensa e aquilo dói 50 vezes mais do que dói num adulto. Uma criança, se ela escuta de um pai e de uma mãe uma palavra ofensiva, né, ela pode se sentir um lixo, provavelmente vai, né, comparação. Uma criança que sofre um abuso sexual, que sofre assédio moral, né, que sofre violência psicológica, né, uma criança que é espancada, uma criança que às vezes não consegue aprender, é chamada de burro, sabe? Então são coisas que sim, se for acumulando numa criança, pode levar ela a um estado psíquico sem retorno, sabe? Uma ansiedade, uma depressão. Acontece, os pais não estão atentos, os pais não estão informados. E como é que essa criança começa a dar sinais? Essa criança começa a se isolar. Essa criança, ela começa a ter mudanças de comportamento. Por exemplo, a criança antes era uma criança que adorava brincar, a criança não gosta mais de brincar. A criança antes era uma criança que vivia contente, agora ela é uma criança que vive triste. Era uma criança que adorava fazer as refeições junto com os pais, não quer mais fazer as refeições com os pais. Gostava de comer coisa diferente, coisa gostosa, agora não tá nem aí quando aparece um brigadeiro na frente dela. Né? Essa criança não quer mais brincar com os amigos, essa criança não quer mais sair de casa. Se ela era uma criança calma, você passa a perceber que essa criança é uma criança mais irritada, né? Se era uma criança mais expansiva, passa a ser uma criança mais retraída. Então ela começa a dar sinais. Só que às vezes passa desapercebidos. Os pais não percebem, sabem por quê? Porque muitas vezes os pais estão tão intertidos na sua vida cotidiana de não tenho tempo pra nada, não tem espaço pra perceber o que tá acontecendo com essa criança. Não tem espaço. Isso é uma verdade. O filho, ele tem que sentir que ele é a sua prioridade. O seu filho, ele tem que sentir que ele é amado por você. O seu filho, ele tem que sentir que ele tem a sua atenção. Então preste atenção nos sinais que a criança está dando. Porque sim, as crianças se matam.
É uma coisa horrível, difícil de ouvir, mas deve ser 1000 vezes pior de sentir. E é horrível a gente ter que chorar leite derramado. Tudo que a gente precisa ter é conhecimento para poder entender as coisas que estão acontecendo com os nossos filhos. Mais uma vez eu bato na tecla, maternidade não é colocar um filho no mundo, é entender o que está acontecendo com ele. Então vamos ficar atentos. Por quê? Porque o que acontece? O suicídio infantil, para vocês terem uma ideia, apesar de falar-se em 30% de casos do total de casos de suicídios que acontecem, acredita-se que este número é ainda maior. E sabe por que é ainda maior? Porque os pais negam. Existem muitos casos de crianças que morrem e que a causa-morte acaba sendo colocada como um acidente, porque pais tendem a ter vergonha de admitir que uma criança, eles não conseguem conceber que uma criança possa ter se matado. Então acredita-se que o número é maior. E tem um outro detalhe, tá? Pesquisado e comprovado. Eu sempre falo que existe muito acidente de crianças, mas vocês sabem que foi feita uma pesquisa que muitos acidentes domésticos de crianças, na verdade, foram tentativas de suicídio, porque a gente fala no número total de suicidas, mas para cada suicida existe aí 2, 3 que já tentaram se matar também. Então, assim, são muitas tentativas de suicídio. E acredita-se muito que acidentes domésticos de criança, na maioria das vezes, foram tentativas de suicídio. Prestem bastante atenção nos seus filhos, porque toda criança está tentando dizer alguma coisa para o pai e para a mãe de alguma maneira, com algum comportamento. Preste atenção nesse comportamento. Abaixe até a altura do seu filho, olhe nos olhos dele, saiba o que ele está passando, tá? E se reconhecer algum sinal de depressão, de ansiedade, essa criança não pode ficar sozinha, essa criança não pode ficar isolada. Hoje em dia a internet está cheia de armadilhas. Há pouco tempo teve aí o joguinho lá da baleia azul que ensinava as crianças a se matarem, que era um joguinho que no final a criança tinha que se matar. Aconteceram vários suicídios por causa disso. Então estejam atentos ao que os seus filhos estão assistindo, o que os seus filhos estão demandando. Cuidado com brigas em casa com o marido, ou com separação, o que o seu filho escuta, né? Ou com cobrar demais, ou sobrecarregar demais uma criança. Uma criança tem que ter qualidade de vida. A criança vai ter tempo para ser adulta, ela não precisa ser adulta agora. Uma criança não precisa falar russo aos 7 anos, não precisa nem falar inglês aos 7 anos, tá? Ah, sim, mas é a fase que ela aprende, mas com certeza a gente sabe disso, tá? Mas vou falar mais uma vez para vocês, pais, as coisas que acontecem na primeira, na segunda infância vão refletir na vida adulta. Quem que é o responsável pela vida adulta de uma criança? Já parou pra pensar? São os pais. Base é tudo. Então, prestem atenção nos seus filhos. Suicídio infantil é um assunto desesperador, mas é um assunto que acontece. As taxas de suicídio nessa faixa etária está crescendo. Apesar de ser maior entre jovens de 14 a 29 anos, de 5 a 13 anos, acontece sim, acontece. Então fiquem atentos a isso. A sua criança, o seu filho é o seu bem mais precioso. E a maior dor que uma pessoa pode sentir é a dor de perder um filho. E eu acho que assim, a dor de você perder um filho dentro de casa deve ser pior ainda, né? Porque a maior parte dos suicidas a gente perde dentro de casa. Se você gostou desse conteúdo, se você acha que eu te ajudei, já se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Deixa aquele like, que é pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e mandar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha com todos os seus amigos. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar em suicídio infantil, se você conhece algum caso de criança que já se suicidou, tá bom? Comenta aqui pra mim. Lembrando que comunicação, diálogo é sempre a melhor saída, é a melhor solução. E é isso que você deve fazer com seu filho. E pais, fiquem bem atentos, porque a criança, muitas vezes, ela sente que ela não tem com quem contar, porque ela tá vendo aqueles pais inacessíveis, tá bom? Então, prestem atenção no filho de vocês. Sejam amigos dos filhos de vocês. Sejam antes pais, mas sim, pai e mãe pode ser amigo dos filhos. Só não pode esquecer que é pai e mãe, porque tem pai e mãe que acha que é só amigo e... Não, tá? Sejam amigos dos seus filhos. Saibam o que os seus filhos estão querendo dizer com os comportamentos que eles estão emitindo, tá bom? Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de se evitar uma possível tragédia. E, mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo aqui até agora nesse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.